No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que hoje se assinala, há dados que fazem pensar. Por exemplo, segundo a Pordata, 1 em cada 5 idosos vive na pobreza. Leonor Ferreira. Em Portugal, há 1.800.000 pessoas em risco de pobreza, o que equivale a 16,6% da população. São pessoas que vivem em famílias com um rendimento inferior a 632 euros mensais por adulto. Os dados são revelados pela Pordata no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Comparando os números globais, a taxa de risco de pobreza em 2023 diminuiu ligeiramente em relação aos 17% registados em 2022, mas aumentou entre os mais velhos. Fátima Valente. A taxa de risco de pobreza aumentou 4 pontos percentuais para 21,1% nas pessoas com 65 ou mais anos. 1 em cada 5 idosos ou mora sozinho e tem um rendimento bruto inferior a 632 euros ou vive num agregado familiar pobre. E, analisando o grupo dos reformados, a taxa de risco de pobreza subiu 4,2 pontos percentuais para 19,6%. Já a maior incidência está nos desempregados, 44% vivem em agregados com rendimento abaixo do limiar da pobreza. As famílias monoparentais continuam a ser as mais vulneráveis e são seguidas de perto pelas pessoas que vivem sozinhas. Neste caso, a taxa de risco de pobreza cresceu 4 pontos percentuais para 28,6%. É uma subida apenas superada pela das famílias com 2 adultos e 3 ou mais crianças. Na faixa etária até aos 17 anos é onde a taxa de pobreza baixou mais, 3,9 pontos percentuais, baixou para 17,8%. E dos 18 aos 64 anos, a taxa de risco de pobreza desceu 1,6%, está agora nos 14,4%. Em 2023, metade das famílias em Portugal tinham um rendimento mensal per capita inferior a 1.054 euros. Eram mais 14% do que em 2009, considerando o efeito da inflação. Perante estes dados, a diretora da Pordata, Luísa Loura, afirma que as crianças e os idosos são sempre os mais vulneráveis. Nesse ano, 2023, o universo dos idosos foi aquele que ficou mais desprotegido pelo Estado Social. Portugal tem uma manta social, digamos, para acudir às situações de pobreza que uns anos consegue, de facto, acautelar situações de pobreza em franjas da população, digamos, dos idosos, e destapa um bocadinho o lado das famílias com crianças, e outros anos consegue resolver um bocadinho melhor o problema das famílias com crianças, mas depois vai agravar a situação do outro universo, do universo dos idosos. Portanto, o que eu destaco é esta alteração em relação a quem o Estado Social conseguiu acudir um bocadinho melhor em 2023, que terá sido às famílias com crianças, e qual foi o universo que ficou menos protegido, que é o universo da população idosa. Luísa Loura diz ainda que há zonas do país onde se encontram mais pessoas em situação de pobreza. Há muito maior probabilidade de encontrar famílias pobres em determinadas zonas do norte do país, não é em todo o norte do país, mas em algumas regiões, como a região do Douro, a região do Alto Minho, do Trás-os-Montes, a região do Tâmega. Portanto, são zonas do país onde os rendimentos das pessoas são muito mais baixos do que noutras e, portanto, isso com certeza daí vai decorrer que do 1.800.000, muitas estarão nessas zonas. A diretora da Pordata sublinha que a classe média portuguesa vive com salários muito baixos e que se o número de pessoas com salários médios não aumentar, haverá sempre uma taxa de risco de pobreza elevada. O relatório da Rede Europeia Antipobreza revela melhorias, mas alerta para o agravamento da situação dos idosos e das crianças e persistência de desigualdades estruturais, um relatório que aponta para desigualdades territoriais mais notórias nas regiões autónomas. A Madeira apresenta 22,9% de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, valores que estão acima da média nacional de 19,7%. Um mapa que ilustra o risco de pobreza ou exclusão social aponta a Madeira em segundo lugar, apenas atrás dos Açores, com uma taxa de 28,4%.
Os dados oficiais mais recentes, referentes a 2023, indicam que, nesse ano, residiam na região autónoma da Madeira 14 mil imigrantes, oriundos de 123 nacionalidades, sobretudo da Venezuela, Brasil e Reino Unido. O Presidente da República promulgou ontem a Lei dos Estrangeiros, uma decisão que o Presidente do Governo Regional não tem dúvidas de que foi acertada. Não tenho nenhuma dúvida. Ou seja, eu já disse, a imigração descontrolada é o pior que pode acontecer a toda a gente. Porque se não há controle na imigração, você está de forma direta e indireta a dar aso e abrir uma autoestrada para os populismos. As pessoas, mesmo psicologicamente, sentem-se inseguras. Em qualquer organização que não tenha um determinado controle e que se oriente para a coesão, as normas existem para haver um consenso sobre as normas de convivência na sociedade. Tudo o que é exógeno, tudo o que é exterior e que não é controlado, cria uma situação de incerteza na comunidade. Isso leva, de facto, e tem levado, na maioria dos países, a um extremar e a uma polarização política. Essa polarização política, muitas vezes, é feita não no apelo da razão, mas da emoção e do sentimento das pessoas. As pessoas sentem-se inseguras, as pessoas, muitas vezes também, este tipo de políticos utiliza os imigrantes como bode expiatório, mas também é importante dizer que esses imigrantes, muitos deles, quando vêm para os países europeus, têm que cumprir as regras dos países onde estão a viver e as normas. Miguel Albuquerque falava à margem da inauguração de uma exposição de miniaturas de automóveis no Funchal e respondeu também a questões sobre o salário mínimo regional. O aumento está garantido, poderá, contudo, não ser o salário mínimo ficar mais alto do que aquele do continente. Vamos discutir isso em breve, mas vai haver com certeza uma subida, mas depois vamos anunciar, ainda não está decidido. Nós neste momento temos o ordenado mínimo mais alto do país, mas a ideia não é só subir o ordenado mínimo, nós temos que ter uma preocupação fundamental, que é o crescimento económico, e que esse crescimento económico tenha repercussão nos salários. Algo que as pessoas ainda não olharam e não conseguem ainda entender muitas vezes, porque não temos que fazer as contas, é que a redução dos impostos na Madeira leva a que um trabalhador médio tenha mais um salário do que no continente. Nós fizemos as contas, a poupança fiscal, a redução dos impostos na Madeira, faz com que um trabalhador médio tenha mais um salário do que no continente. É uma garantia que a Madeira vai continuar a ter um salário mínimo mais alto? Não te posso dar essa garantia neste momento. A minha garantia é que os salários continuam a ser atualizados. Questões do salário mínimo regional que foram por vezes mencionadas também na manhã desta sexta-feira. Duarte Freitas, secretário regional de Finanças, está a receber os representantes dos partidos com assento na Assembleia Regional com vista à elaboração do orçamento para 2026. À saída da audiência com o secretário de Finanças, o líder regional da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, afirmou que este é um orçamento de continuidade sem grandes novidades. Temos a perfeita convicção, que foi de certa forma confirmada, que este orçamento será um orçamento de continuidade. Faz sentido, diga-se de passagem, o orçamento que acabou de ser executado, no fundo teve uma vigência de 5 meses e no fundo foi só a formalização daquilo que já estava em curso no ano passado. Não esperamos propriamente grandes novidades, nem sequer em termos fiscais, até porque vamos ver a margem que a região autónoma da Madeira tem para adotar medidas fiscais regionais está a terminar-se, já só há, salvo erro, 2, 3 escalões de IRS onde podemos intervir, o Governo Regional não admite baixar o IVA e, portanto, já também não há muito para onde mexer na fiscalidade. Transmitimos a nossa preocupação com o custo crescente da saúde, quer o Estado, quer a região continuam a investir significativamente e massivamente na saúde, sem que isso acarrete grandes benefícios de melhorias de produtividade. Transmitimos também a nossa preocupação em relação à situação do Centro Internacional de Negócios da Madeira, porque sentimos e sabemos que o Centro Internacional de Negócios neste momento está estagnado e parado. O CDS-PP apresentou várias propostas a Duarte Freitas, com destaque para o aumento do salário mínimo para os 1.000 euros. A dirigente centrista Ana Cristina Monteiro destaca a abertura do governante às propostas apresentadas. Falamos daquelas propostas que já o CDS tinha discutido e que apresentado para o orçamento anterior e que consta do programa do governo. Fizemos aqui um levantamento daquelas que ainda não estão execuíveis, principalmente o aumento do salário mínimo,
para 1.000 euros, tendo também em atenção o salário médio, com a continuidade também daquela redução dos impostos. Também reforçamos a importância de ver resolvida aquela injustiça que os professores têm sofrido durante este tempo e também a continuidade do programa de redução das listas de espera para a cirurgia. Tivemos um feedback positivo, coincidimos em alguns aspectos e o Governo Regional está convicto de que fará os esforços que sejam necessários para resolver estas principais preocupações que o CDS trouxe hoje aqui à reunião. Também o Chega defende o aumento do salário mínimo regional. O líder Miguel Castro destacou também a implementação do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, que está previsto para 2026. Obviamente que as nossas preocupações orçamentais são as preocupações de todos os madeirenses e porto-santenses. Redução da despesa pública, maior aposta na habitação, efetivação das promessas que foram feitas pelo antigo secretário regional da Educação no que refere à carreira dos professores. Outra situação importante é a situação do salário mínimo regional. Se não houver uma atualização na região, nós ficamos com um salário mínimo regional inferior ao da média nacional. E isso não pode acontecer numa região que se diz que tem as contas saudáveis, que tem os cofres das finanças cheios, também a efetivização do Gabinete de Combate à Corrupção, Transparência e Combate à Corrupção, que o Sr. Secretário, inclusive, garantiu-nos agora que será uma realidade já em 2026. É isso que nós exigimos, é isso que nós queremos: seriedade, transparência, dinâmica e melhor condição de vida para os madeirenses e porto-santenses. O Partido Socialista quer um orçamento para o povo. Paulo Cafofo quer ver os muitos milhões do orçamento regional a chegar de facto às pessoas, permitindo a melhoria da qualidade de vida. Acima de tudo, dizer que quer um orçamento que seja para o povo. E um orçamento que seja para o povo significa que temos de olhar para as necessidades reais dos madeirenses e dos porto-santenses e não para as clientelas ou outros interesses do poder. Porque o que temos visto é que temos muitos milhões sempre no orçamento, mas o Partido Socialista pergunta quantos milhões ou quantos desses milhões chegam aos bolsos dos madeirenses e contribuem para a sua melhoria de vida. Os madeirenses continuam a ver jovens sem casa, famílias em habitações sobrelotadas, continuam a estar à espera de anos por uma cirurgia ou um exame e continuam a ter dos custos de vida mais elevados do país e os rendimentos mais baixos. Ora, aquilo que nós queremos é que o Governo dê prioridade a determinadas matérias que para nós são fundamentais. É fundamental um orçamento para o povo. À tarde, Duarte Freitas recebe em audiência prévia os dois partidos com maior representatividade na Assembleia Regional, o JPP e o PSD. Arranca hoje a 14ª edição do Festival Internacional de Órgão da Madeira, com um concerto na Igreja do Colégio no Funchal. O evento foi ontem apresentado e o diretor artístico, João Vaz, dá conta de que o tema deste ano é as mulheres na música. Nos últimos anos tem-se tentado submeter cada festival a uma temática global que depois se ramifica nos diversos concertos. Por exemplo, ano passado tivemos o tema da improvisação e este ano temos um tema talvez mais invulgar ainda, que é as mulheres na música. Esta frase, mulheres na música, pode induzir em erro no sentido de pensar, bom, vamos ter um festival em que só mulheres tocam. Na realidade, a intenção aqui é mostrar o papel que as mulheres tiveram na música ao longo dos séculos, até hoje, quer como executantes, mas sobretudo como compositoras e dinamizadoras da música. Todo o repertório que vamos ouvir foi escrito por mulheres, isto desde a Idade Média até aos nossos dias, ou escrito para mulheres. É a primeira vez que um festival de órgão em Portugal tem esta temática. O diretor artístico do Festival Internacional de Órgão da Madeira, que deixou elogios ao Governo Regional pelo esforço na preservação do património. Facto relevado também pelo Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. É muito importante nós dispormos de património que possa ser fruído. Esta é a melhor maneira, por um lado, de conservar o património e, segundo, de criar uma ligação afetiva com os diferentes públicos. O trabalho que o Governo Regional, ao longo de muitos anos, tem vindo a fazer da recuperação dos órgãos
e da sua utilização. A melhor forma de manter os equipamentos em bom estado é dar uso aos equipamentos. Por outro lado, é sem dúvida alguma daqueles eventos que valorizam bastante a Madeira e qualificam. Que são os eventos que emprestam à Madeira a oportunidade para a Madeira se posicionar melhor lá fora, qualificando-a. Este festival, que é único em Portugal, é uma referência europeia. Queria também enfatizar o facto deste festival acontecer de forma descentralizada. Nós temos concertos na sede do Funchal, na Igreja do Colégio, em São Martinho, Santa Luzia, mas temos também em Machico, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no Porto da Cruz, e temos ainda aqui no Convento de Santa Clara. Posso já adiantar que foi lançado um desafio para considerarmos na edição do próximo ano a Ribeira Brava. Nesta 14ª edição do Festival Internacional de Órgão da Madeira, com o tema As Mulheres na Música, a direção artística é partilhada com a musicóloga Inês Thomas Almeida, que presidirá a conferência de abertura do evento. O primeiro concerto será protagonizado por duas jovens, ambas compositoras, uma delas a madeirense Laura Mendes. No total estão previstos 11 concertos em 5 igrejas no Funchal, também no Porto da Cruz e em Machico. O festival decorre até 26 de outubro. Todos os espetáculos são de entrada gratuita. Neste fecho, saiba que o bolo do caco foi nomeado um dos melhores pães do mundo, ficando atrás apenas de outros 9 produtos típicos das culturas gastronómicas. Em segundo, a nível nacional, apenas superado pelo pão alentejano. Em terceiro, a nível europeu. E em 10º a nível mundial, o bolo do caco obteve a mesma pontuação, 4.5 de pães desde o 7º classificado, incluindo o pão de queijo do Brasil. No top elaborado pela Taste Atlas figuram outros 2 pães portugueses, o bolo levo dos Açores e também a broa de milho.